E aí, galera, bom dia. Tamo junto nessa, né, para mais uma live aí, tá? Como é que foi aí? Como é que tá sendo a execução dos exercícios? Como é que vocês estão conseguindo aí desenrolar? Assistir as videoaulas lá que eu postei lá sobre lançamento oblíquo, as resoluções. Acho que deu para dar uma caminhada. Galera, a gente está caminhando. Claro que quando a gente retornar, nós iremos fazer uma revisão de tudo isso discutido em live, né? Vamos fazer uma lista de exercícios, eu quero passar, né, por todos os capítulos trabalhados aqui durante esse momento aí de isolamento. Então é muito importante para a gente, porque matérias de exatas são matérias que têm um peso muito grande no final do ensino médio. Então a gente precisa, né, trabalhar certinho, a gente precisa que eu sondar cada pedacinho se foi realmente, né, preenchido, realmente, se você teve conhecimento daquele determinado tópico, tá? Então, paralelamente às outras matérias que a gente vai estar estudando, eu vou estar fazendo esse resgate desses conhecimentos que ficaram para trás. Pode ficar tranquilo que eu quero mensurar, né? Aí, gente, olha, estudamos isso, como é que foi o exercício, o mínimo necessário a saber é isso aqui. Então, a gente vai ter esses momentos aí de resgate desses conhecimentos que talvez não atingidos. Então, hoje, nós vamos avançar um pouco. Vamos olhar aqui o livro de vocês? Então, olha só. O livro de física de vocês, vou abrir aqui o livro de vocês. Livro de física de vocês, livro do aluno, livro 2. Nós estamos no nosso livro 2, né? Estamos no nosso livro 2 ainda. Vocês vão receber o livro 3 em algum momento, tá breve. Já estudamos o capítulo 5, hoje nós vamos para o nosso capítulo 6. Então hoje nós vamos ter uma live sobre movimento circular. Não sei se eu vou conseguir terminar o movimento circular hoje, mas quando terminar na próxima live a gente faz. Depois eu vou gravar algumas resoluções de exercício com vocês sobre movimento circular. Aparentemente, quando vocês olham aqui, parece que é muito pequeno, né? Parece que é uma coisa assim, professor, caramba, é pequenininho, né? Começa aqui na página 16 do livro de vocês e vai até a página 25 com exercício, né? Então a gente, poxa, professor, é pouquinho, né? Rapidinho termina. De matéria mesmo, se você analisar, ó, 21. Ó. Então, ó, começou 16, que é a página do exercício, que é a página da matéria, começa aqui e vai até a página 21 de conteúdo. Então, bem pouquinho mesmo, mas só que tem muitas fórmulas, tem muita interpretação. Então, a gente precisa entender todas essas interpretações. E para facilitar, né, o que está no livro aqui, eu vou dividir em dois momentos. O primeiro momento eu vou dar a base do movimento circular para vocês. E no nosso segundo encontro a gente vai falar sobre a transmissão do movimento circular. Como que ele é transmitido. Nós temos vários tipos de transmissões e no nosso cotidiano nós aplicamos essas transmissões de movimento. Estão vendo aqui uma bicicleta aqui, ó. Eu não estou girando a roda traseira, eu giro aqui, ó, a coroa e, consequentemente, esse movimento da minha coroa é transmitido para a catraca e a catraca transmite esse movimento para a minha roda traseira. Então, tem uma transmissão de movimento. A mesma coisa acontece em relógio, a mesma coisa acontece no automóvel, essa transmissão de movimento. Então, nós vamos entender isso na próxima aula. Hoje, nós vamos ficar aqui, ó, entender algumas situações de velocidade angular, velocidade linear, algumas unidades medidas que é importante para a gente. Primeiramente, antes de eu ir para o meu slide, eu quero fazer uma breve revisão de grandezas com vocês. Vocês já perceberam que quando eu quero medir o espaço, eu uso S. Sim, S de espaço. Quando eu quero medir velocidade, eu uso V de velocidade. Quando eu quero medir a aceleração, eu uso A. Porque aqui eu estou falando de grandezas. Deixa eu pegar um pincel aqui para anotar aqui para vocês. Porque aqui eu estou falando de grandezas lineares, que nós já estudamos. Então, lembra que nós estudamos aquela equação assim, ó, posição final é igual a posição inicial, bicho, ficou feio aqui, mas mais velocidade. Um exemplo, peso tempo. Nós estudamos isso aqui. Então, S para a gente é espaço.
V de velocidade e A de aceleração. Estudamos isso aqui, né? Só que agora nós vamos inserir uma outra grandeza, que são as grandezas, deixa eu pegar aqui outra coisa para dar bolacha. Deixa eu destacar aqui. Então, nós vamos estudar agora as grandezas, olha só, galera, grandeza angulares. Tá vendo que o meu ângulo aqui, ó, eu vou usar essa letra grega chamada de φ. Tá vendo? É uma letra grega. Algumas pessoas fazem um φ assim, ó. Deixa eu fechar aqui e vou pegar um outro pincel. Algumas pessoas fazem um φ assim, ó. Faz uma bolinha e dá um traço assim no meio. Φ. Outras pessoas fazem assim. Então, como vocês querem, faz uma bolinha, traço no meio, φ. O φ representa para a gente agora o ângulo. Porque agora, como ele vai estar girando, 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 ele vai percorrer tanto uma distância como um ângulo. Se ele der uma volta completa nessa circunferência, ele percorreu 360 graus. Então, a distância, o espaço, não vai ser medido em metros. Vai ser medido em quê? Em ângulos. E o que nós usamos? A gente não usa grau, nós usamos radianos. Tá? Uma volta na circunferência, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Uma volta na circunferência, que não trouxe. Uma volta na circunferência tem 2 π radiano, perfeito? Então, assim, se o cara dá uma volta completa em graus, quanto que vale? 360. Em radianos, 2 π. Vocês já ouviram falar nessa medida de ângulos em radianos? Responde para mim, já ouviram falar radianos? É novo para vocês ou é algo que vocês já ouviram falar? Quando eu falo que uma volta completa corresponde a 360 graus, ou 2 é novo, né? Então tá, então eu vou fazer uma tabelinha de conversão e mando para vocês. Olha só, vamos abrir aqui no Word aqui para explicar para vocês rapidinho. Deixa eu abrir o Word aqui que eu explico para vocês um pouco mais dinâmico. A gente tem que dar uma introduçãozinha sobre isso. Então, deixa eu abrir o Word aqui. Então, olha só. Deixa eu inserir um desenho. Então, olha só. Vamos pensar nessa circunferência aqui. Show? Eu tenho essa circunferência. Né? Eu tenho essa minha circunferência aqui. E aí, nós vamos dividir essa circunferência nos quadrantes. Vamos pegar aqui, isso aqui. Então, eu vou inserir aqui, ó. Preto. Vou inserir outro. Vou fazer como se fosse uma cruz. Sim? Show? Então, quer dizer que se alguma coisa sair daqui e dar uma volta completa nisso aqui, eu digo que ele percorreu quantos graus? 90. É novo? Isso não é novo para vocês não, né? Vamos colocar isso aqui. Só para vocês poderem ter uma ideia. Depois eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Então, vamos colocar aqui 0 grau. Então, aqui, ó, 0 grau. Então, aqui é o 0 grau. Perfeito? Então, aqui corresponde ao 0. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar onde botar 90 graus aqui. Ó, 90 graus vai estar aqui. 90 graus. Então quer dizer que se um objeto saiu daqui e veio até aqui, ele percorreu quantos graus? 90 graus. Sim? Aí se ele vai continuar, tá? Seu movimento. Então agora ele vai vir para cá. Quando ele chega aqui, ele percorreu 180 graus. Ó, 180 graus. Então, ó, saiu daqui até aqui 90. Daqui até aqui 180. Show? Aí, quando ele chega aqui embaixo,
Quantos graus que ele já percorreu aqui? Aqui, 270 graus. Sim? E quando ele voltar para cá novamente, ele vai ter dado uma volta completa, ou seja, 360 graus. Tranquilo para vocês? Isso aqui não é novo para vocês não, né? Hein, galera? Isso aqui não é novo, né? Isso é de boa. Vocês já viram isso, né? Sim? Tranquilo? Show. Agora vamos inserir uma tabela. Vamos inserir uma tabela agora aqui do lado para vocês. Vamos inserir uma tabela. Eu vou colocar uma tabelinha aqui embaixo. Vamos colocar aqui embaixo aqui. As 4 medidas tá bom já pra gente. Deixa eu colocar isso aqui. Então vamos lá. Deixa eu pegar essa minha tabelinha aqui e levar um pouquinho mais para cima. Vem aqui. Vamos colocar a nossa tabela aqui. Controle. Essa tabela está aqui. Então olha só, galera. Nós podemos ter a nossa medida em graus, tá? Graus, que é uma unidade de medida que existe. E eu posso medir também ela em radianos. Perfeito? Radianos, o símbolo de radiano é rad. Tá? Rad. Então, rad é a abreviatura da palavra radianos. Então, como assim, Jonaci? 360 graus corresponde a 2π. É 2π mesmo, tá? Vamos inserir até um símbolo aqui pra gente. Cadê meu π aqui? Vamos colocar aqui uma equação, que eu acho o π mais fácil. Π. Pronto, 2πs. Então, Jonaci, se eu der uma volta completa numa circunferência, eu percorri 360 graus. Show? Nós já vimos isso aqui. Sim? Deixa eu aproximar isso aqui mais. Mas, se eu transformar essa mesma unidade de medida para graus para radianos, quer dizer que eu fiz o quê? 2πs. Assim, então, se 360 vale 2πs, 180 graus vale o quê? 1π. Ou simplesmente π radiano. Vamos copiar aqui e vamos colocar aqui. Pi. Só pi. Pronto, fechou. Ajuda assim, então 360 vale 2 πs, 180 vale π. Isso aí é metade de 90, de 180, não é? 90 graus. Então aqui avalia o que, professor? Vamos copiar isso. Vamos colocar aqui. Vai valer o quê? A metade de π. Vamos inserir ferramentas de equação. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui em fração, que fica fácil para a gente. Vamos colocar aqui o π aqui em cima. π sobre 2. Deixa esse cara daqui à frente. Ah, professor, então quer dizer... Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem visualizar. Ah, então quer dizer que 360 graus corresponde a 2 π, 180 π, 90 π sobre 2. Professor, e 45 graus? Né? 45 graus. Quantos πs que vale? Quantos π que vale? Metade da metade, ou seja, vai valer o quê? Π sobre 4 radianos. Vamos copiar isso aqui e eu vou colar aqui embaixo. Então, é só mais uma nova unidade medida para a gente. Sim? E aí, caso eu queira converter qualquer outra graus em radianos, é fácil, é só montar uma regrinha de 3. Então, professor, eu estou com dúvida lá, eu quero montar, eu não sei, 30 graus, quantos radianos que são? Eu não quero transformar isso aqui para radiano. Eu não sei qual é essa medida aqui em radiano. Como é que eu vou fazer? Simples. Você pode pegar qualquer valor que você sabe. Então, se eu sei que 180 graus corresponde a π radianos, isso eu já sei. Vou colocar aqui.
Então, 30 graus, ó, 30 graus será quantos radianos? Não sei, x, né? Eu montei uma regrinha de 3. Então, vou fazer o seguinte, ó, x vezes 180, 180x vai ser igual a 30 vezes π, ou seja, 30, vamos copiar o π aqui, π. Sim? Tranquilo? Então quer dizer que quem vai ser x? X é igual a quem? Opa. X vai ser igual a quem, então? X, então, vai ser igual, vamos inserir aqui uma equação, vai ser 30 dividido por 180. Perfeito? Vamos dividir isso aqui. Vamos inserir uma... Opa, alguém me chamou. Show, estudou sim, realmente estudaram sim. Estudaram isso com Xande sim, perfeitamente. Estudaram. É porque eu não sei como é que vocês estão. Então, você vai poder dar uma... Bom que a gente faz uma revisãozinha aqui para o Xande também. Vamos seguir uma equaçãozinha aqui. Então, como é que vai ficar, então? Vai ficar 30 dividido por 180 π. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Π. Aí agora é só simplificar, né, gente? 30 e 180 vai ficar o quê? 1/6 π radiano. Vamos copiar isso aqui tudo. Eu só vou repetir isso aqui, ó. Copiando aqui, colocamos aqui. 30 dividido por 30 vão dar 1. Eu estou simplificando. 180 dividido por 30 vão dar 6. Então, quer dizer π radianos. Então, quer dizer que, para eu transformar 30 graus em radiano, eu montei uma regra de 3. Então, quer dizer que 30 graus corresponde a 1 π sobre 6 radianos. Galera, então, é uma nova medida que nós vamos usar, então, isso na física. Então, lá na física, nós vamos precisar disso. Então, toda vez que eu for medir o ângulo que ele percorreu, eu vou chamar isso de π. Quantos πs que ele percorreu? Ah, percorreu 1 π, então quer dizer que ele deu meia volta. Não, professor, ele percorreu 2 πs, então quer dizer que ele deu uma volta completa. Não, professor, ele percorreu 4 πs, então ele deu 2 voltas completas. Então, o espaço em ângulo, eu vou medir isso em radiano, que é o ângulo que ele percorreu. A sua velocidade, eu vou usar a letra grega ômega. Tá vendo aqui? Vamos ampliar aqui para que vocês consigam visualizar um pouco melhor. O ômega, que é esse símbolozinho aqui. Então, isso vai me dizer a velocidade. Só que a minha velocidade não vai ser em metros por segundo, vai ser em radianos por segundo, porque é velocidade angular. Quanto de ângulo que ele percorreu a cada segundo? Suponhamos que ele desse uma volta a cada segundo, então qual seria a sua velocidade? 2 πs radianos por segundo. Uma volta a cada segundo. Entenderam? E a aceleração será medida em alfa, que vai dividir a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Sim? Então agora nós vamos para o nosso slide. Sim? Vamos lá para o nosso slide. Rapidinho. Vamos para o nosso slide de movimento circular. Então vamos. Eu vou mandar aquela folha do Word lá para... Vou mandar aquela folha lá de Word para vocês, tá massa? Perfeito, galera? Vou mandar aquela folhinha do Word lá para vocês. Então, movimento circular uniforme, que a gente vai estudar. No livro de vocês traz algum vertical também, mas é uniformemente variado, mas não cai em vestibulares. Movimento circular uniforme. Então, o movimento circular uniforme ele acontece nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Aqui eu dei o exemplo, por exemplo, né, tem um exemplo, né, da Lua em torno da Terra. Então, tá vendo que a Lua está girando em órbita circular. Sim? Então, esse é um exemplo de um movimento circular no nosso cotidiano. Não só a Lua, mas nós temos vários exemplos. Esse próximo slide que eu estou mostrando para vocês aí, eu trouxe para vocês aí um ventilador, uma roda gigante, na bicicleta, que eu tenho vários exemplos aí de aparelhos que utilizam o movimento circular uniforme para o seu funcionamento. Sim? Todo mundo já viu essa vitrola? Eu, particularmente, não conheço uma vitrola, e olha que eu sou mais velho que vocês,
Eu não vi ainda uma vitrola desse modelo aí, só no desenho, só em filmes. Mas esse toca-disco aí também é um exemplo de movimento circular uniforme. Sim? O relógio também, isso aí todos nós já observamos, o relógio também tem um movimento circular uniforme. Claro que o ponteiro dos segundos tem uma velocidade angular maior do que o ponteiro dos minutos, e o ponteiro dos minutos tem uma velocidade angular maior do que o ponteiro das horas. Quando eu falo velocidade angular maior, eu quero que vocês entendam o seguinte: ele está girando mais rápido. Você concorda que o ponteiro do segundo é o que gira mais rápido em relação aos minutos, e os minutos giram mais rápido em relação às das horas? Então, ele tem velocidades angulares diferentes. Então, quanto mais rápido um objeto der uma volta, maior será a sua velocidade angular. Sim? Galera, então na roda gigante as pessoas executam movimentos circulares. Em satélites, tanto naturais como a Lua, quanto satélites artificiais, também executam movimentos circulares. Tem um GIF aqui embaixo mostrando isso para vocês. Perfeito? E aí, nós vamos entrar, antes de eu começar a falar de velocidade angular, velocidade linear, nós temos que aprender duas coisinhas. A primeira coisa é a frequência, eu preciso saber o que é frequência. O que é frequência? Frequência é uma grandeza física que relaciona o número de voltas que esse móvel executa na unidade de tempo. Eu posso usar essa frequência em segundos, eu posso usar em minutos, ou posso usar em horas. Só que nós temos duas unidades de medidas famosas aí. No Sistema Internacional de Unidades, quando estiver em segundo, voltas por segundo, eu vou chamar isso de Hertz. Eu vou fazer esse símbolo aqui, ó, Hertz. Então, se eu olhar lá qualquer equipamento, qualquer móvel que executa movimento circular e aparecer para a gente lá 10, um exemplo, tá? 10 Hertz. O que isso quer dizer? O que a partir de agora tem que representar para a gente? Que esse móvel está executando 10 voltas por segundo. Então, 10 Hertz. Tá? Então, Hertz, voltas por segundo. Por minuto também existe uma unidade de medida, que é o R. Vou fazer um Rzinho minúsculo aqui, tá? Um R, parece um Y, mas é um R. R, P, M. Rotações por minuto. Então, 10 Hz, voltas por segundo. RPM, rotações ou voltas por minuto. Nós temos que ter capacidade de converter um em outro. Muito fácil. Então, olha só. Como é que eu faço, professor, para transformar Hertz em RPM? Ou vice-versa. Como é que eu faço essa conversão? Muito simples, muito simples. Um minuto não são 60 segundos? Então, se eu quero transformar Hertz em RPMs, é só multiplicar por 60. Então, se eu tenho um objeto que tem frequência de 10 Hz, ele tem 600 RPM. Quer dizer que em um minuto ele vai dar 600 voltas. Agora, se eu quero transformar RPM em Hertz, basta eu fazer o quê? Eu dividir por 60. Então, vocês perceberam que o fator de conversão aqui é 60. Hertz para RPM multiplica por 60, RPM para Hertz divide por 60. Sim? Formulazinha da frequência, show, isso aí. Formulazinha da frequência, o que eu vou fazer? Dividir o número de voltas pelo tempo que ele gastou. Se eu usar o tempo em segundos, a minha unidade de medida vai ser o Hertz. Se eu utilizar o tempo em minutos, a minha unidade de medida vai ser o RPM. Sim? Vou passar. Galera, vamos fazer um exemplo aí? Olha só. Uma roda realiza 300 voltas em 5 segundos. Determine sua frequência. Alguém aí, pega o pincel aí e resolve aqui para mim. Vai lá, pega aí, vai lá, mete o dedo aí e resolve para mim essa aqui. Qualquer um, vai lá. Vai lá na tela e risca para mim, faz essa resolução aí do primeiro aí. Vai lá, alguém. Eu vou selecionar aqui, tá?
Se ninguém for, eu vou selecionar. Deixa eu ver aqui. Meus participantes. Vê quem que eu vou chamar aqui. É sorteio, tá? Deixa eu ver quem tá aqui. Murilo. Não, Júlia. Júlia. Resolve a número 1 para mim aí, Júlia. Vamos lá, pega o dedo aí e resolve para mim. Vamos lá, Júlia, vamos? Ó, ele deu 30 voltas e o tempo que ele gastou para dar essas 30 voltas foi 5 segundos. Quanto que dá a sua frequência? Faz para mim, Júlia. Ele faz aqui, ó. Vamos lá. Isso aí, 30, 3, isso dividido por 5. Show. Vai ser igual a 6 o quê? Qual a unidade de medida? Isso aí. Sucesso. Muito massa. Então, olha só. Vamos fazer o 2, então? Uma partícula em movimento circular possui frequência de 1.200 RPM. Determine sua frequência em Hertz. Lembra no slide anterior? Se eu quero transformar RPM em Hertz, só dividir por quanto? Dividir por 60. Então, vou dividir isso aqui. Opa, ficou feio, tá? Ups, 1.200 dividido por 60. Corta um zero em cima e outro embaixo. 120 dividido por 6 vão dar o quê? 20 Hz. 20. Aquele, vou tirar aquele da frente, é só 20, tá? Deixa eu pegar uma borracha aqui e eu vou apagar. Então, 20 Hz. Sucesso? Tranquilo, né? Isso aí, galera. Massa. Vamos seguir, então. Deixa eu apagar aqui o que... Apagar aqui o da Júlia. Galera, e o período? O que é período? Período, galera, nada mais é do que o intervalo de tempo que o móvel gasta para realizar uma volta completa na circunferência. Então, na realidade, eu posso dizer que o período é o inverso da frequência. Então, se eu tenho a frequência, eu consigo calcular o período. Se eu tenho um período, eu consigo calcular a frequência. Então, período é sempre o inverso da frequência. Ó, período é igual a 1 sobre F ou F é igual a 1 sobre T. Tanto faz. Tá? Então, o período é o tempo que ele gasta para dar uma volta. Por exemplo, qual que é o período de rotação da Terra? 24 horas. Qual que é o período de translação da Terra? 365 dias e 6 horas. Qual é o período de rotação dos ponteiros de segundo? E aí? 60 segundos. Tá claro isso para vocês? Que período é o tempo gasto para completar uma volta. Sim? Continuando aí. Aqui temos alguns exemplos, a gente não vai fazer isso aqui agora não, tá? Vamos fazer só o 3 aqui, que aí o 3 eu resolvo para vocês aí a questão do transformar frequência em período. Vou fazer o 3 aqui. Deixa eu trocar aqui, voltar para o meu mouse e eu vou fazer o seguinte, voltar para o nosso ponteiro. Então, olha só, um corpo executa 600 voltas numa circunferência em 2 minutos. 600 voltas em 2 minutos. Determine sua frequência em Hertz. Então, se ele quer saber Hertz, eu vou transformar esse meu tempo, que estava em minutos, para segundos. 2 minutos são 120 segundos, tá claro? Então, 600 dividido por 120. Por que eu estou usando 120 e não estou usando 2? Porque ele quer em Hertz. Hertz é voltas por segundo. Vou simplificar aqui, ó. 60 dividido por 12 vão ser igual a 5 Hertz. Calculei a minha frequência. Professor, mas ele quer o período também dele. Fácil. Período, que é o tesão aqui, ó, é igual a 1 sobre a minha frequência. Então, quer dizer
que o meu período vai ser o quê? 1/5. 1 dividido por 5 vai ser igual a 0,2 segundos. Então, quer dizer que a frequência dele é 5 Hz e o período dele 0,2 segundos. Show? Isso aí, tranquilo. Gente, agora a velocidade angular. A velocidade angular nada mais é do que a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. A variação do ângulo, na realidade, eu posso pensar o seguinte, olha, para dar uma volta completa não é 2π? Então eu posso calcular a velocidade angular de qualquer coisa dividindo 2π dividido pelo tempo que ele vai gastar para dar essa volta, que é o período. Ou eu posso calcular a minha velocidade angular como sendo 2π, isso sempre vai ser 2π, vezes a frequência. No exercício anterior, vamos voltar ao exercício anterior, a frequência não era 5 Hz? Se eu quisesse calcular a velocidade angular desse cara que tem essa frequência de 5 Hz, como é que ficaria? Simples, ó. Simples. Ó, velocidade angular, para fazer o ômega aqui fica difícil, tá? Vai ser igual a 2π, para aquele exemplo anterior, vezes a frequência, que lá foi 5. Então, a nossa velocidade angular vai ser igual a 10 π radianos por segundo. Show? Então, ó, repare, se eu quisesse tirar esse π, eu teria que multiplicar por 3,14. Só que normalmente a gente não faz isso na física, deixa sempre π. Se eu quisesse, eu multiplicaria por 3,14. Quando ele quer que eu multiplique esse π, ele vai falar, considere π igual a 3,14, 3,1, 3. Normalmente ele não me informa, então fica lá, π fica guardadinho lá. Eu sei que π vale quanto? 3,14. Seguindo. Velocidade linear. Como é que eu faço para converter a minha velocidade angular em velocidade linear? Como é que eu faço para fazer essa conversão? É muito simples. O espaço que ele percorreu, suponhamos que seja uma volta, como é que eu meço o perímetro de uma circunferência? 2π vezes o raio. Então, galera, se eu quero calcular a velocidade linear, lembrando que velocidade linear é a distância que ele percorre. A angular é o ângulo que ele descreve. A minha velocidade linear, então, vai ser 2π vezes o raio dessa minha circunferência, dividido pelo tempo. Lembrando que o tempo para ele completar uma volta não é tesão, período. Então, eu posso dizer, então, que a minha velocidade linear vai ser igual a 2π vezes o raio dessa minha circunferência, dividido pelo período, pelo tempo que ela gasta para completar essa volta. Ou, se eu não tiver o período, eu posso fazer a frequência. Então, a velocidade linear de um móvel que executa o movimento circular, 2π vezes o raio, a ordem aqui não altera nada, tá? Vezes a minha frequência. Assim ou assim, dá do mesmo jeito. Sim? Mas, olha só, galera, se vocês... Deixa eu pegar um outro ponteiro de uma outra cor. Mas se vocês analisarem, essa parte da minha equação aqui, ó, eu já usei ela para calcular alguma coisa. Vou botar o slide. Ó, 2π sobre tesão. Não é a minha velocidade angular? Então eu posso dizer que a minha velocidade... Puxa uma setinha para cá, ó. Então eu posso dizer que a minha velocidade angular, minha velocidade linear,
vai ser igual a minha angular vezes o raio. Então, eu não preciso de dois cálculos. Se eu tenho a minha angular, é só multiplicar pelo raio da minha circunferência que ele está executando o movimento, eu vou achar a minha velocidade linear. Sim. Se eu tenho a linear, eu consigo achar a angular também. Então, eu estou colocando... Você viu como é a quantidade de fórmula que nós temos aqui também? Então, eu tenho que fazer um outro formulário, tá? Eu posso chamar isso de velocidade linear ou escalar. Vai aparecer os dois nomes no exercício. Então, considere a velocidade linear, considere a velocidade escalar. Tudo é a mesma coisa. Lembrando que essa minha velocidade vai estar em quê? Em metros. E isso aqui vai estar em metros por segundo. Continuando. Olha a nossa relação aqui, ó, que eu provei para vocês a nossa relação lá do outro lado, tá aqui. Então aqui a velocidade linear, que é medida em metros por segundo, a angular, que é medida em radianos por segundo, e o meu raio é em metros, tá, gente? Então aqui, ó, metros por segundo, aqui radianos por segundo e aqui em metro. Olha as fórmulas que nós trabalhamos até agora. Beleza, galera? Até agora nós usamos essas fórmulas. Show? Show? Então, até agora, qual foi as fórmulas trabalhando? Nós sabemos calcular a frequência, nós sabemos calcular período e nós sabemos fazer mais o quê? Sabemos calcular a frequência e período, um relacionado com o outro. Uma dúvida aqui de alguém. E, professor, eu vou sair mais cedo, sem problema. Gente, sem problema. Show. Então, vamos lá, galera. Olha só o que eu quero que a gente entenda aí. Copie essas fórmulas aí para mim no caderninho de vocês aí. Copie essas fórmulas. Até agora nós já estudamos essas fórmulas. Copie aí. Não deixa de copiar. Passa para o seu caderno. Dando até um tempinho aí para passar para o caderno de vocês. Não fica, não dá merda. Vamos seguir então? Galera, só um minutinho aqui. Deixa eu ver quem está aqui ainda na live aqui. Então a galera que está saindo aí já mais cedo, hein? A galera aí. Ana Clara, Bianca, Nádia, Fone, Júlia, Maria Luísa, Pedro. Vou selecionar mais uma pessoa para fazer nosso exercício. A Isadora tá aí? A Isadora tá? E Isadora tá aqui não, né? A Isadora não entrou não. Então vamos. Galera, então o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Nós aprendemos o que são movimentos circulares, o que é frequência, o que é período. Nós temos que aprender como calcular a velocidade angular e como que ela se relaciona com a frequência e com o período. Nós temos que o que é o movimento circular uniforme? É um movimento cuja sua velocidade permanece o quê? Constante. Nós temos que saber as equações de como converter uma velocidade linear em uma angular. E nós precisamos saber que a velocidade do movimento circular uniforme ela é constante, porém em valor numérico, mas ela varia de direção e sentido. Nós já estudamos no nosso capítulo anterior que existe uma aceleração chamada de aceleração centrípeta. Então, em toda trajetória curvilínea, vai ter uma aceleração que vai puxar para o centro dessa trajetória. E essa aceleração é a aceleração centrípeta e ela é responsável pelo quê? Mudança de direção e sentido da velocidade. Então, falar que a velocidade é constante não quer dizer que ela não varia. Ela varia a direção e o sentido, mas não varia o seu módulo. Galera, tranquilo até aí? Tranquilo? Alguma dúvida aí para vocês? Não tem dúvida?
E aí, alguma dúvida? Show. A Isadora Scandiano não está... Oi? Hein, a Isadora Scandiano não está presente aqui não, né? Ou tá? Acho que ela não tá não, ela não veio para a live não. Então vamos seguir? Vamos seguir? Galera, só para a gente encerrar a nossa live aqui, né? Estamos encerrando aqui. Eu gostaria, né, além de fazer os resumos de algumas aulas que vocês vão fazer, será que vocês conseguiriam fazer esses exercícios aqui, esses 3 aqui da aula de hoje? Será que vocês conseguiriam fazer só esses 3 aqui? Ó, só esses 3 aqui, só. Só esses 3 aqui, para ver se a aula de hoje vocês conseguiram aprender. Eu gostaria que vocês fizessem isso. Só esses 3, tá? Então, ó, 3, tira um print da tela aí para fazer. Sim? Galera, esse aqui eu faço com vocês a aula que vem, tá? Aí, na próxima aula, como eu disse para vocês, ó, é acoplamento de polias. Não precisa me mandar. É só fazer, só para tirar a dúvida, para ver se vocês conseguiram fazer. Aí na nossa próxima aula, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ver se vocês conseguiram fazer os exercícios, tá massa? Então, próxima aula, a gente vai lá para terminar o capítulo, acoplamento de polias. Galera, o que eu tinha para falar isso, para vocês, isso é hoje, só isso, né? Próxima aula a gente vai para acoplamento, eu não vou começar agora que a gente não consegue terminar. Eu preciso de mais uns 40 minutos para poder terminar acoplamentos. Então, o nosso capítulo aí está pela metade. Galera, entenderam até aqui? De boa. Não se preocupe com as fórmulas, anotem as fórmulas, né? E vão só usando, aplicando as fórmulas em cada situação problema. O objetivo do primeiro ano é conseguir interpretar situações de problemas. Eu não quero que vocês cheguem no terceiro ano falando assim para mim: pô, Junci, caramba, eu não consigo saber o que é para fazer. Essa pergunta não pode existir. Vocês têm que saber o que é para fazer. Ah, professor, eu sei o que é para fazer, mas eu não me lembro da fórmula. Isso é mais fácil de resolver. Não adianta de nada você memorizar todas as fórmulas e não saber o que fazer. Já conversei com vocês. Tá bom? Galera, ó, um forte abraço e até a próxima live. Lá no portal eu já postei algumas atividades para vocês no Alunos Book. Né? O primeiro A, como tivemos alguns feriados, está um pouquinho atrás do primeiro B. Então vamos lá, senta a ripa lá para fazer as atividades. Galera, ó, um abraço a todos e até a próxima live. Tamo junto. Fui.